Alguma outra criança? Jimmy? Ah não, você não. Gente, eu queria falar hoje com vocês sobre como frear os impulsos dos nossos desejos, a fim de vivermos a liberdade em Cristo. Quando a gente fala sobre frear os impulsos da carne, os desejos da carne, lamentavelmente muitos vão pensar sempre nas questões sexuais, nos desejos sexuais. Mas as pulsões da carne, os desejos da carne, esses impulsos que nos levam a atitudes, a reações indesejáveis, não se aplicam apenas às questões da sexualidade. A ira é um impulso desastroso na nossa vida, a maledicência e tantos outros impulsos. Como frear os impulsos para que nós não vivamos os desejos da carne, ao contrário, vivamos a liberdade em Cristo. Eu falei domingo passado a respeito dessa liberdade e dessa escravidão, aproveitando o Dia das Mães. Então eu falei sobre de quem você é filho, da mãe que gera para a escravidão ou da mãe que gera para a liberdade. Essa mensagem está lá no Facebook, quem quiser assistir pode assistir lá. E a ideia era de que todas as vezes em que você faz com que sua relação com Deus dependa de ritos ou de qualquer outra coisa exterior, você se escravizou. A liberdade do Evangelho em Cristo nos liberta completamente de qualquer coisa exterior como determinante para a nossa relação com Deus, pois ela acontece no coração, numa vida em amor. E que todos os ritos são vazios, incapazes de nos levar até Deus e de nos tornar aceitáveis a Deus. Não há ritos, não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer a fim de conquistarmos o amor e a graça de Deus. Bom, mas isso nos leva a muitas outras coisas. No capítulo 5, Paulo fala assim, iniciando o verso: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É muito simples a gente se submeter a um jugo de escravidão, porque nós começamos a crer em Cristo e achamos que nós é que temos que realizar a nossa salvação, que nós é que temos que conquistar a graça de Deus através de um bom comportamento, e não somente através de um bom comportamento, precisamos conquistar a graça de Deus através de ritos religiosos, e nesse momento, até mesmo algo tão sagrado, tão espiritual, tão superior, que é a oração, pode se transformar numa escravidão, quando você acha que a oração é o que faz com que Deus te abençoe, e que a falta dela é que faz com que Deus te amaldiçoe. É lamentável que alguém viva tal escravidão, porque nem oração, nem jejum, nem leitura da Bíblia, nem qualquer outro rito, nem qualquer outra ação, nada, ainda por mais espiritual que seja, fará com que nós sejamos mais aceitáveis a Deus, não sendo a sua graça e misericórdia para conosco. Portanto, não se deixem escravizar. Tudo que nós fazemos em relação a Deus, na busca de Deus, na oração a Deus, no jejum, no estudo da palavra escrita, o fazemos por amor e não para barganhar. Fazemos para mantermos comunhão, não para conquistarmos algum favor dele. E aqueles que pensam em termos de maldição, ainda não entenderam o Evangelho. Deus não amaldiçoa, porque a maldição já foi desfeita na cruz do Calvário. Jesus levou a maldição na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. O que há é correção. Deus corrige a todo filho a quem ama. E nós, diz o escritor aos Hebreus, devemos ter como alegria o sermos corrigidos por Deus. Quem vive a liberdade do Evangelho, essa pessoa percebe, entende quando está sendo corrigido,
e não recebe como maldição, mas como correção de um pai amoroso. E então, sem temor, sem nenhum medo, abre-se para a correção, a fim de mudar de vida, melhorar o seu caminho, mudar de atitude, deixar-se tratar pela graça de Deus. Pronto, esse é um resumo do que eu falei no domingo passado. Mas isso nos leva a uma outra coisa. Muitos consideram que essa liberdade em Cristo significa que nós estamos totalmente liberados para qualquer prática de pecado. Afinal de contas, não é nenhum ato exterior que nos encomenda a Deus, que nos recomenda a Deus. Não é nenhum ato exterior que nos faz ser aceitáveis a Deus. Portanto, comamos e bebamos, pequemos, porque afinal de contas, nada disso mudará o amor que Deus tem por nós. Sim, nada muda o amor que Deus tem por nós, mas os nossos atos mudam muita coisa em nosso interior, mudam muita coisa em nossa vida. Portanto, é disso que eu quero falar hoje. Esses desejos, essa libertinagem. Como que nós, como cristãos, vamos viver a liberdade em Cristo sem nos entregarmos à libertinagem? Porque se nós nos entregamos aos impulsos dos nossos desejos, nós viramos escravos dos desejos. Não é liberdade mais. A liberdade em Cristo nos liberta da lei, nos liberta dos ritos religiosos, nos liberta de tudo aquilo que escraviza a fé das pessoas, tornando-as, na verdade, neuróticas, legalistas, horrivelmente presunçosas e arrogantes. Nos livra de tudo isso, mas nos livra também do domínio do pecado. Porque se nós nos tornamos livres no sentido de agora eu posso fazer tudo de errado porque não tem problema nenhum, eu sou escravo dos meus desejos. A liberdade em Cristo me liberta também dos meus desejos. Ok, aí é que vem a questão. Adailton, como é que eu faço para me livrar do controle, do domínio dos meus desejos? Quantos de nós aqui que não são controlados pelos desejos? Os mais diversos. Quantos aqui não são controlados pela sua ira? Quantos não são controlados pela inveja? Quantos não são controlados pela maledicência? Quantos não são controlados por desejos impuros, lascívia? Quantos não são controlados pela glutonaria, pelo desejo desenfreado de comer? Quantos aqui não são controlados pela bebedeira? Não conseguem controlar a bebida, mas são controlados por ela. Isso é escravidão. Quantos aqui não conseguem viver, passar a vida, sem pegar todas as meninas que vier pela frente, ou dar para todos os homens que vier pela frente? Isso é escravidão. Impulsos, desejos, como nos livrarmos desses desejos? Aí vem a resposta da maioria das pessoas e das igrejas: controle moral. Como é que eu me controlo? Tendo uma lei que diga que eu não posso fazer, tendo uma igreja controlando a minha moral, eu correndo o risco de ser exposto publicamente por causa do meu pecado. Se alguém descobrir, como é que ficará a minha reputação? Aí o controle moral da sociedade, da média da sociedade, exerce em nós um medo para que a gente não pratique mais. Agora, olha só, o Paulo diz aqui nesse mesmo capítulo 5, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É aí que as pessoas pegam. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aí as pessoas se submetem de novo à escravidão, ao controle alheio, ao controle das religiões, ao controle das igrejas, ao controle dos pastores. Mas olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Colossenses: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, dos domingos, dos cultos, das vigílias, das orações, e de tudo o que era apenas sombra do que haveria de vir.
mas a realidade encontra-se em Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, olha o que ele diz que são princípios elementares. Por quê? Como se ainda pertencessem a esse mundo de princípios elementares. Por que é que vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, aparência, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Não é isso que a gente vê? Aparência de humildade, aparência de sabedoria, aparência de ser algo correto conforme Deus, porque dizem eles, se a gente liberar, as pessoas não se controlam. Se a gente liberar, como é que elas vão viver? Elas vão ser desenfreadas no pecado. Temos que exercer controle. Aí o pastor vai e prega, ou qualquer outra pessoa, e condena o pecado, e condena o pecado, e condena o pecado e o pecador, e acham que a exposição de tudo isso implica realmente em algo que tem valor. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que isso tem apenas aparência de sabedoria, é uma severidade com o corpo. E ele conclui o seguinte: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor algum para refrear os seus desejos. Quantos que já não tentaram refrear os desejos, seguindo as regras da religião, o controle moral, e que não conseguem? Não conseguem, porque nenhuma lei moral, nenhuma regra religiosa terá o poder, a capacidade de refrear os nossos impulsos, os mais variados. Não tem poder nenhum contra os desejos da carne. O caminho do Evangelho é outro. O caminho do Evangelho para frear os desejos é outro. O caminho do Evangelho não tem nada a ver com controle moral, tem a ver com outro princípio. Aqui no caminho da graça, nós já tivemos e continuamos tendo muitos conflitos exteriores em relação a esse nosso posicionamento, porque dizem: vocês liberam as pessoas para viverem no pecado, vocês não se importam que as pessoas adulterem, se prostituam, bebam, se embebedem, vocês não se importam que as pessoas sigam os mais variados caminhos de uma vida libertina, portanto vocês não são de Deus. E quantos entre nós que nós já vimos, que por causa dessa pretensa liberdade, acharam que podiam soltar a franga, que podiam sair fazendo tudo que é errado, porque afinal de contas ninguém está controlando a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não vamos mesmo controlar a vida de ninguém. Você quer encher a cara? Encha. Você quer se prostituir? Se prostitua. Você quer viver na maledicência? Viva na maledicência. Você quer viver traindo sua esposa? Viva traindo tua esposa. Ninguém está aqui para controlar a tua vida, porque o controle moral feito pelo alheio não resolve nada desse tal controle. Pelo contrário, cria hipocrisia, cria mentira, cria presunção, cria arrogância, quando não cria doenças as mais diversas, cria neuroses, aprofunda o desejo, ao contrário de resolvê-lo. O que eu convido você aqui é a seguir o caminho do Evangelho, e o caminho do Evangelho é esse aqui. Paulo diz, não em Colossenses, né? Ele diz aqui em Filipenses, quando eu li: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não, Gálatas capítulo 5, 13, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, olha só, ao contrário,
Qual é o contrário de dar ocasião aos desejos da carne? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O que é que controla os nossos impulsos? Amor. Não é outra coisa, é amor. Quando você, ao invés de deixar-se controlar pelos seus desejos, que coloca você em conflito com as mais variadas pessoas, porque veja se os desejos da carne não são todos aqueles desejos que vivem nos colocando em conflito em nossas relações humanas. Ora, o apóstolo Paulo diz aqui, o caminho para que nós não sejamos escravos dos desejos da nossa carne, é o caminho do serviço ao outro em amor. Tudo aquilo que não produz amor, a gente deve abandonar. Tudo aquilo que não é a realização do amor, a gente deve deixar. Porque tudo aquilo que não realiza o amor, vai destruir a nossa vida. E tudo que realiza o amor em mim, constrói a minha existência. Constrói a existência do outro, produz vida no outro. O contrário não é regra moral, o contrário não é controle religioso, o contrário não é você viver nervoso com o fato de não conseguir controlar os seus desejos e viver agora orando, jejuando desesperadamente para conquistar a libertação dos seus impulsos. Não, é o caminho do amor. Você não ora desesperadamente para Deus te libertar dos seus impulsos, dos seus desejos. Você ora porque você ama. Você ora agradecendo a Deus pelo amor dele que é derramado em seu coração. Você ora pedindo a Deus que derrame o amor dele em seu coração. Você ora pedindo a Deus que abra seu coração para dispô-lo ao amor ao outro. Você ora pedindo a Deus que você sirva o outro em amor. Ora, meu Deus do céu, se eu me disponho a servir o outro em amor, a ira realiza o amor? A maledicência realiza o amor? A prostituição realiza o amor? A inveja realiza o amor por acaso? Não, não realiza. Tudo que não realiza o amor me escraviza. E toda vez que eu me entrego ao amor, eu estou me libertando para servir o outro em amor. E o amor de Deus derramado em nosso coração vai moldando a nossa vida como um fruto. É um fruto. Por isso que aqui Paulo vai falar que é o fruto do Espírito. Não é obra, é fruto. Ele diz no versículo 14: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Todo mandamento se resume nisso. E é o Espírito quem nos realiza isso em nós. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É obra do Espírito. Ora, aliás, obra do Espírito não, fruto do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Por favor, meu amigo, não eleja um destes como se fosse o único ao qual Deus condena. Não eleja a imoralidade sexual. Não se esqueça
que aqui ele fala também de egoísmo, ele fala de ódio, ele fala de ciúme, ele fala de ira, ele fala de dissensão, ele fala também de inveja. Todos nós já caímos nessas obras da carne. Ninguém pode olhar para o outro e dizer que uma obra da carne é a eleita para condenar a todo mundo. Nós todos estamos condenados, porque nós todos em algum momento invejamos. Quantos de nós não tem um pavio curto e não se ira facilmente? Quantos de nós já não se meteram em discórdias? Quantos de nós já não se meteram em dissensões, disputas, confusão? Quantos de nós não são egoístas? Ora, meu Deus do céu, será que tem alguém aqui melhor do que outro para poder condenar a imoralidade sexual, ou a idolatria, ou a feitiçaria? Não, nós estamos todos no mesmo barco, sem exceção. Então, sem olhar para quem está ao lado, ou para o amigo, conhecido, cada um de nós é convidado a olhar para si mesmo, porque nós carregamos essas marcas em nós. E Paulo diz: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ok, legal, estamos todo mundo perdido, todos no inferno. Não pode parar de ler, né? Tem que continuar lendo. E o que está escrito é o seguinte: mas o fruto do Espírito é. Agora ele começa a falar de algo que é fruto. Fruto é produzido, cresce, amadurece, planta-se uma semente. Como disse Jesus, o reino de Deus é como uma semente plantada no coração, e que vai produzindo fruto, vai produzindo, vai crescendo, até que você veja, tem uma árvore frondosa, alimentando e dando sombra para todos. É um fruto. Mas preste atenção numa outra coisa. Ele diz: a obra da carne é impureza, o fruto do Espírito é pureza. Ele não diz isso. Não é nada disso. Ele não coloca o fruto do Espírito como sendo itens contrários às obras da carne. Não é isso. É outra coisa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que você controla os impulsos? É só alimentando em você isso aqui: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso vai sendo produzido em nós. Os que pertencem a Cristo, preste atenção nisso aqui: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Ele não está dizendo assim: vocês que pertencem a Cristo, crucifiquem a carne. Não. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram. Portanto, em Cristo já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, todas as obras da carne que nos afrontam, elas foram crucificadas na cruz de Cristo. Ele derramou o sangue para quê? Para nos perdoar de todos esses pecados, de todas essas obras. As obras da carne foram crucificadas. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas e também aos Colossenses, ele diz: ora, vocês morreram com Cristo. Se vocês morreram com Cristo, por que é que vocês estão preocupados com a carne? Se vocês morreram com Cristo, por que é que vocês estão preocupados com os desejos da carne? Vivam a liberdade em Cristo, vivam o perdão de Cristo, vivam o amor de Cristo, vivam a alegria de Cristo, vivam a bondade de Cristo, vivam a amabilidade de Cristo, vivam a paciência de Cristo, vivam Cristo, e vocês estarão livres do controle da carne.
Ora, a gente fica olhando para os erros, para os pecados, quando nós deveríamos era alimentar, agradecer tudo de bom que Cristo nos trouxe. Quando nós nos alimentamos do amor, da bondade, da amabilidade, da paciência e de todos os frutos do Espírito, a gente amadurece para uma vida nova, e a carne, os impulsos, os desejos deixam de ter controle sobre nossa vida. Não significa que não vamos pecar, é claro que vamos pecar porque somos pecadores, mas você verá que alimentando isso em você, naturalmente, a carne, os desejos, os impulsos vão dando lugar ao domínio próprio. Eis que aquele que se irava todo dia, toda hora, por qualquer coisa, passa a ser uma pessoa mais paciente. Aquele que adulterava e traía, deixa de trair por causa do amor que está sendo jogado em seu coração, e ele vê que amar não condiz com trair, então ele não vai trair. Aquele que vivia uma vida sexualmente libertina, deixará isso porque ele entende que não tem que usar o outro como objeto. Não vai usar alguém como objeto, porque o amor não combina com isso. Aquele que leva tristeza à vida do outro, não vai querer isso, porque a alegria é o contrário disso. Ele quer ser uma pessoa portadora de alegria, e ele vai ficar triste quando o outro está triste. Ele vai ficar triste quando as palavras dele, as atitudes dele entristecem o outro, porque o caminho é o da alegria. Quem é que produz isso? Ninguém. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Esse é o caminho para não sermos enganados pelos desejos da carne. E é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Só que eu sei que cada um de nós aqui precisa de algo mais prático, muito mais prático, para poder dizer: espera aí, Adailton, legal, que bom, é preciso ter o Espírito Santo, é preciso ser guiado pelo Espírito, é preciso alimentar essas coisas aqui. Dá para você dizer como é que a gente alimenta isso aí? Como é que a gente alimenta esse fruto do Espírito? Como é que a gente rega essa plantinha no nosso coração? Como é que você vai regar essa planta no seu coração? O apóstolo Paulo responde isso. Aqui aos Gálatas, ele não fala tão diretamente, prática de atitudes a serem tomadas. Mas aqui aos Colossenses, ele fala, olha só, lembra aquele texto que eu li? Já que vocês morreram com Cristo, é aquilo que eu falei, vocês já morreram com Cristo. Então, por favor, para de ficar preocupado com os impulsos da carne, não se escravizem a eles e nem a leis, entreguem-se a Cristo. Aí ele vem, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Alimente o pensamento com as coisas de Cristo. Alimente a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que edifica. A vida está difícil, as dificuldades vão avolumando. Meu Deus, você quer lutar contra os seus impulsos que estão destruindo o seu casamento, o seu relacionamento com os amigos, irmãos? Você está querendo lutar contra os impulsos que faz você ser uma pessoa que se ira facilmente, que inveja, que é egoísta, que é presunçoso, arrogante? Você está querendo lutar contra isso? Comece a pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas que tenham a ver com Cristo, com a vida de Cristo, com a obra de Cristo, com o ensino de Cristo. E ele diz mais: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Agora
façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Tudo que Paulo estava falando aos Gálatas. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor. Olha só de novo: acima de tudo, revistam-se do amor, que foi o mesmo que ele falou lá aos Gálatas. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, conversando entre vocês a respeito dessas coisas. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Você quer ser tomado pela graça de Deus? Faça da sua vida um louvor. Cantem hinos e cânticos espirituais, aqueles que louvam, engrandecem a Deus e alimentam a sua alma, com gratidão a Deus em seu coração. Um coração sempre grato realiza o bem do Evangelho em nosso coração. Um coração grato todo dia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela cruz. Obrigado porque o Senhor me ama desse jeitinho que eu sou, cheio de erros, cheio de defeitos. O Senhor viu a merda que eu fiz ontem? O Senhor viu, poxa, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado, eu não podia ter... Mas cara, é assim que eu sou, e eu sei que o Senhor me ama. Muito obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque eu não tenho que fazer média e nem máscara contigo. Muito obrigado porque com o Senhor eu posso ser eu mesmo, não tenho que fingir. Faça da sua vida uma gratidão a Deus por tudo que Ele é na sua vida. Isso vai alimentar o fruto do Espírito em você. Isso vai regar o fruto do Espírito na sua vida e vai fazer com que isso vá produzindo uma nova vida que naturalmente vai vencendo esses desejos que nos controlam e nos machucam. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, isso inclui o seu trabalho, qualquer trabalho, faça como quem faz para o Senhor. Quando você faz isso, o que acontece? Você está se revestindo do Espírito. Você está aguando essa planta que produz o fruto do Espírito e que naturalmente vai fazer com que os seus impulsos não lhe controlem mais. Vai orar? Ore porque ama e ore agradecido por amor. Vai jejuar? Jejue porque ama e agradecido pelo amor. Vai ler o que está escrito? Leia para conhecer o amor de Cristo. Leia para se alimentar de Cristo. Leia para se alegar com a mensagem de Cristo e com a vida do Cristo. Você vai vir a uma reunião? Venha para praticar isso que o apóstolo Paulo falou, de louvarmos a Cristo, de engrandecermos o nome dele com hinos e cânticos espirituais, para falarmos entre nós a respeito da graça de Deus. Alimente a tua mente, o teu pensamento com aquilo que tem a ver com Cristo. É isso.
você não precisa ser controlada, nem por mim, nem por ninguém. Você não precisa de regras humanas, terrenas, religiosas, para que você possa ser feito uma pessoa obediente. Não. Deus te ama do jeito que você é, com todas as suas falhas, porque já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. As minhas falhas e as suas falhas não fazem mal nenhum a Deus, fazem mal a você, fazem mal a mim e fazem mal às pessoas à nossa volta. É a nós que elas fazem mal. Portanto, buscarmos a libertação de tudo isso é buscarmos a libertação daquilo que nos faz mal. E Deus se alegra quando eu e você passamos a viver uma vida livre. Perdoe. Não há nada que tenha tanto poder para nos libertar do que perdoar. Não há nada que maltrate tanto do que não perdoar, do que guardar mágoa, rancor. Você se alimenta de tudo que é mal: a ira, a discórdia, a presunção, a maledicência, a arrogância. Toma lugar na vida daquele que não perdoa. Por isso que ele diz: querem se revestir do Espírito, para que o fruto do Espírito alimente você? Perdoe, assim como Deus em Cristo perdoou você. Este é o caminho do Evangelho, para a gente se ver livre do controle dos nossos desejos. E assim, você viverá livre para fazer o que você quiser, porque o que limita a nossa liberdade não são os nossos desejos, é o amor. E quem é limitado pelo amor não tem limite nenhum para viver uma vida totalmente pacificada e tranquila, dormindo em paz toda noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, de mim e de você, para que os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo sejam um relacionamento de amor, para que nós não sejamos escravos nem de leis religiosas e nem dos nossos desejos, porque o que nós buscamos é a liberdade em Cristo. Vamos cantar mais um cântico?